Então vamos para a primeira parte, que é a parte do decalque, tá? Vou usar um papel ectográfico. Esse aqui ele é até específico para tatu, mas qualquer matriz, né, que seja com esse roxinho aqui, né? Não o papel carbono, né? A matriz, ela serve, né? Principalmente essa U20, que é a densidade do carbono, né? Então essa U20, ela é a que eu mais indico. Então sempre tira essa parte da frente, onde vem esses dois papéis, e aí eu já uso eles atrás da matriz para deixar um pouco mais fofinho ali, né? Então é legal usar uma superfície bem plana, com uma prancheta ou uma mesa de luz, para que não fique nenhuma ranhura atrás que atrapalhe para te passar o decalque. Prende aqui. Aí o desenho que a gente vai tatuar vai ser esse. Uma coisa que eu acho bem legal de fazer é imprimir 2 vezes o desenho e imprimir uma delas com a opacidade baixa. Porque com a opacidade baixa, tu vai conseguir enxergar na hora que tu estiver passando a caneta. Vai ficar bem diferente do que tu passar em cima da linha que já está bem preta. Fica um pouco mais difícil de tu enxergar aonde tu está indo. Essa parte é muito importante, porque é onde tu vai estar construindo o esboço para o teu desenho. É isso que a gente vai colar na pele e a gente vai tatuar em cima disso. Então é importante que essas linhas estejam bem firmes e bem contínuas. Porque se ficar torto já no decalque, vai ser muito difícil de ficar reto na pele. Então, como eu falei, eu vou começar usando a que está com opacidade mais baixa. E bem firme, por mais que, como eu falei, pareça simples, é algo que tem que ter bastante atenção. Pode forçar mesmo. Aí faz uma linha e aí a gente confere como que tá. É legal que a gente não mexa muito para que não fique as linhas sobrepostas ali atrás, porque no momento que a gente passa o carimbo, a gente passa a caneta, o carbono gruda atrás da folha e ali ele diminui a quantidade de carbono, entendeu? Então é legal que fique bem retinho, a gente não fique passando 2 vezes a linha em cima do mesmo lugar, para não ficar falhado o carimbo. Então com bastante paciência, cada linhazinha, como eu falei, tentando fazer o mais firme, né, e fluido possível, porque se não ficar reto no carimbo, com certeza vai ser muito difícil de ficar reto na pele. Então o desenho com a opacidade mais baixa é muito mais fácil de tu enxergar aonde tu já fez a linha e aonde tu precisa fazer, assim ficando muito mais fácil de ficar retinho. Bastante cuidado. Aqui é o momento que, se tu viu o que tu tá fazendo e a linha não ficou bem feita, ficou tremida, tu acha que dá para melhorar, para e começa de novo. A parte mais importante do início da tatuagem é o carimbo. Carimbo, decalque, como quiser chamar. Por isso que a prática do desenho é muito importante, para que quando chegue nesse momento tu consiga realmente fazer uma linha firme e aonde tu quer que ela esteja, né? Sem ficar nada tremido, sem ficar nada fora do lugar. Porque na hora de tatuar tu não tem que estar se preocupando com isso. A hora de tatuar é realmente a hora onde tu vai aplicar a tinta na pele. Então é muito mais prático do que criativo, né? A parte da criatividade, a parte artística, ela acontece muito mais na hora que tu tá trabalhando na criação do desenho do que na hora que tu tá lá aplicando a tinta na pele. Por mais que essas linhas tenham diferentes espessuras, eu sempre deixo todas elas na mesma espessura, eu não passo 2 vezes na hora de fazer o carimbo. Por isso que eu imprimi 2 versões, né? Essa versão mais clara, com a opacidade mais baixa, e essa versão mais escura, onde eu realmente vou identificar a espessura de cada linha na escolha dos materiais e na hora de tatuar, né? Aqui nessas linhas mais fininhas,
Se quiser, tu pode forçar um pouquinho menos. E também é legal usar sempre uma caneta esferográfica, né? Que seja Bic ou qualquer outra marca, mas que seja uma caneta que ela tenha essa bolinha na ponta. Porque ela é muito mais fluida de tu passar no papel e realmente grudar, né, o carimbo atrás, o carbono atrás da folha, né? Porque é isso que acontece, né? No momento que a gente passa a caneta em cima da folha, ela gruda o carimbo, o carbono da matriz para a folha, né? Não indico usar lápis, não indico usar lapiseira, indico usar realmente uma caneta esferográfica. A gente pode perceber aqui, olha, eu vou fazer dois traços, um forçando bastante e um mais de leve. Isso gera diferença no traço. Então eu sempre tento ter uma pressão legal para que realmente tenha bastante carbono aqui atrás. Na hora de passar para a pele fique um decalque bem forte para que não corra o risco de apagar no meio do caminho. E tendo noção também que isso é uma base, né? É a estrutura para o teu desenho, mas que na hora que tu tá tatuando na pele, tu pode muito bem perceber, pô, eu acho que essa linhazinha aqui eu não vou fazer, acho que essa linhazinha aqui eu posso botar um pouquinho mais para cá. Por isso que é legal também ter o conhecimento do desenho e entender que o que vai valer de fato é quando tu tatua. O carimbo ele é um guia. Tu tem que ter todas as informações necessárias ali, mas a decisão quem vai tomar no fim é tu. Então o decalque pronto, tá? A linha pronta. A gente pode ver do outro lado bem marcadinho. E como eu falei, é muito mais fácil de enxergar quando está com opacidade baixa. Por isso que eu imprimi dois desenhos. Um para mim fazer o decalque e o outro para mim olhar enquanto eu tatuo. Agora a gente vai para a parte da montagem da bancada. E eu gosto de dividir em duas etapas, tá? A primeira etapa é antes do cliente chegar e a segunda etapa é depois do cliente chegar. Então essa primeira etapa a gente vai montar, como eu falei, antes do cliente chegar. Que é para quando o cliente chegar, tá tudo preparadinho, arrumadinho, certinho. Então eu gosto de borrifar álcool em cima da bancada porque daí fica mais fácil de grudar o papel. Deixando ele mais úmido, fica muito mais fácil do papel filme grudar. E aí a gente vai isolar a bancada para que tudo que a gente possa derrubar, tanto em relação à tinta, como em relação a sangue, fluido do corpo do cliente, não passe para outros clientes. É que não precisa economizar, realmente coloca para deixar bem isolado, sem perigo de rasgar nem nada. Aí depois isolar a fonte também. Eu vou estar usando, né? Vou estar pressionando os botões, aumentando, diminuindo a voltagem, então é importante que ela também esteja isolada. Além disso, o borrifador, né? Ou o pump, a gente vai também deixar ele bem isolado, que é algo que a gente vai estar encostando enquanto tatua o cliente, né? E aqui eu gosto de deixar realmente bem firme, para que eu não fique me preocupando no meio da tatuagem se está escapando ou não. Então eu coloco dessa forma, fecho bem embaixo, fecho bem em cima.
e coloco a fita. A fita crepe é muito nossa amiga, que a gente pode usar para tudo, para realmente manter tudo bem isolado, bem apertadinho, bem fechadinho. Aí tá tudo bem firme. Depois, na hora que eu for tatuar, eu só faço um buraquinho bem pequenininho para realmente sair a espuminha. Uma outra parte que eu gosto de fazer é já deixar todo o papel toalha picado, separado por folhas, né, para não precisar ficar separando enquanto eu estou tatuando. E por economia e um uso mais inteligente, eu gosto de rasgar e dividir em dois, tá? Porque assim eu tenho um papel menor, não fica aquele papel grandão e também acaba rendendo o dobro, né? Eu gosto de fazer um cantinho onde eu vou realmente botar tinta, vaselina, porque no papel é mais fácil, né? Se de repente eu derrubo o batoque e cai tinta ou respinga tinta, fica tudo mais... o papel absorve, né? E fica um ambiente mais limpo, né? Uma aparência mais limpa para o cliente. Então tudo isso a gente vai fazer antes do cliente chegar. Eu costumo fazer isso e essas partes eu já deixo pronto. Os cabos também, sempre isolar eles, né? Colocar o protetor de clip cord, porque tu vai estar encostando na pele do cliente, tu vai estar encostando na tua mão suja de tinta, de sangue do cliente. Então é importante que elas estejam isoladas para que cada cliente, né, tenha tudo limpinho, que tu tenha um atendimento seguro. E segue a mesma lógica do protetor do borrifador, né? É interessante a gente manter bem preso para não ficar se preocupando se vai cair ou não. Então eu coloco ele assim. E prendo com a fita. Para que realmente fique seguro e não caia. Esse é o clip cord tradicional, né? Que é para as abinhas assim, que a gente vai usar na máquina de bobina. Além disso, a gente vai usar também o clip cord RCA. E a gente vai isolar da mesma maneira. Sempre prendendo com a fitinha. A fita crepe e o filme PVC é os nossos maiores aliados na biossegurança, né? Que são coisas que são baratas e a gente consegue usar sem precisar economizar. Agora, como eu vou usar dois cabos e a minha fonte tem entrada apenas para um clip cord, eu uso esse hub que ele multiplica, né, de uma entrada para dois cabos, né? Aqui tem a chavezinha seletora. Então, como eu vou estar mexendo nele também, né, nesses botõezinhos, eu vou também isolar ele. Nem todo mundo usa, às vezes tem fontes que são para dois cabos já, né? Mas a minha para um cabo, então eu uso esse hub para não precisar estar toda hora trocando os cabos, né? Porque cada vez que eu for trocar o cabo, eu vou ter que tirar a luva, colocar uma luva nova, porque eu não posso ficar encostando nos cabos com a mão suja de tinta, de sangue do cliente, né?
Isso tudo é um pensamento em relação à biossegurança, né? A segurança que o teu cliente vai ter, né? Se manter saudável. Aí eu conecto no cabo, na fonte, né? Eu atualmente, na verdade, já faz uns 3, 4 anos, eu não uso mais pedal, né? Essa fonte, ela tem a opção de ligar e desligar aqui, então eu não uso mais o pedal, eu ligo ela e ela fica ligada praticamente a tatuagem inteira. Aí eu tenho achado muito mais prático dessa forma. Então até aqui é tudo que eu monto antes do cliente chegar, porque no momento que o cliente chega, essa parte já está concluída. Então agora a gente vai para a parte de colar o decalque, deixar o decalque secar e depois montar a segunda etapa da bancada. Então agora com o cliente já na maca, a gente vai para a parte de colar o decalque. Agora, né, a gente vai abrir o borrifador, como eu falei, só um rasgo pequenininho, só o suficiente para passar a espuma. Eu gosto de limpar com o álcool 70 para tirar um pouco dessa gordura da pele. E é bem importante esfregar realmente para tirar essa primeira camada mais morta da pele, para o carimbo grudar realmente na pele e ficar mais firme. Pode descer um pouquinho, só um pouquinho. Aí. E aí a espuminha também, esfregando bastante para deixar a pele bem sequinha. Como é uma área bem reta, ela também não tem muita distorção, por mais que tenha um pouco aqui no pé, não tem muita distorção. E o desenho também não é um desenho que ele tem muita curva. Eu vou colar com a cliente deitada mesmo. Mas dependendo do local, é mais interessante colar com a pessoa em pé, para que a gente fique mais, né, certinho no caimento do corpo. Cada caso tem que ser estudado e ver certinho. Então tá aqui o carimbo. Tentar posicionar nesse espaço aqui. Aqui é o momento de realmente experimentar, ver como vai ficar. E já, né, fazer um ensaio de como tu vai fazer para colar esse carimbo, ó. Onde tu vai pressionar primeiro, ver se nenhuma parte fica levantada. E aí, após isso, eu faço uma marcação. Eu risco assim, metade da folha, metade da pele, metade da folha, metade da pele. Aqui do lado também. E daí na hora que eu for colar, eu sei que é mais ou menos nessa medida. E também que eu tenho que passar o transfer nessa região, né? Então a gente vai colocar aqui pro lado. E a gente vai pegar o transfer. Eu tenho usado esse Transfer It, que é da Electric Ink, e tem sido o melhor que eu já usei em todo o tempo aí. É muito fácil de usar e tem uma fixação muito boa. Então, agitar ele antes, né? E eu não uso muito. E também não coloco direto na pele para não encostar o bico na pele da pessoa. Então, uma quantidade assim já é mais do que suficiente para essa região. Então, coloco espalhando. Essa parte também é muito importante para ter uma fixação boa no decalque e não bater aquele pavor no meio do processo.
Então eu espalho bem, pressionando bem na pele, para que a pele já vá absorvendo um pouco desse produto e o carbono realmente fique fixado na pele. E uma dica legal é passar ele, esfregar ele aqui, até ele quase não tá mais brilhoso, assim, até quase ele não tá com aspecto de molhado. Ele não pode estar com esse aspecto molhado que tá aqui. Tem que realmente ficar esfregando até tu sentir que ele tá praticamente pegando, assim, como se tivesse meio uma cola, né? Evaporando esse aspecto de molhado. Com paciência. Pode ver que aquele pouquinho, ó, rende um monte. Agora, ele já está começando, se for observar a pele, já vai ver que ele está começando a ficar praticamente seco. Agora é o momento legal da gente colar. Aí, posiciona mais ou menos onde a gente tinha marcado. Nesse caso, o que eu vou fazer vai ser usar um papelzinho para me auxiliar. Ó. Pressiona a parte do centro aqui. Venho com o papelzinho e seguro tudo. Aí pode pressionar realmente para que toda a superfície do papel entre em contato com a pele e o carimbo, né, o carbono que a gente grudou na folha, grude na pele. Pode ver, ó, que tá todo ele tá grudado na pele. E aí agora a gente vai tirar com cuidado. Ó. Tá aí o carimbo. Sempre colar o carimbo com luva, né? Porque tu já tá começando a entrar em contato com a pele, a gente já limpa a pele. Então a partir de agora tudo que tu tá encostando com a mão o mais limpa possível, né? No caso, com a luva, tu tá com ela mais limpa possível, tu não encostou em mais nada, né? Então essa é a primeira parte, a parte do carimbo, ele colado. Agora a gente vai deixar secar, por isso que eu divido em duas partes a bancada. A primeira parte antes do cliente chegar e a segunda parte depois que o cliente já tá aqui. Porque aí eu tenho tempo desse carimbo secar e também abro todos os materiais descartáveis na frente do cliente, né? Para ele ver que realmente eu estou usando esses materiais descartáveis. Então dá para a gente dar mais uma secadinha aqui, ó. Pressiona para tirar todo o excesso desse carbono e ajudar a fixar melhor. Pode ver aqui, ó. Isso tudo é excesso do decalque. Então vamos de novo. Para que realmente fique o mais firme possível, porque a gente não quer perder o decalque no meio da tatuagem, né? Até para passar mais uma vez, sem esfregar, né? O tempo de secagem ideal dele é em torno de uns 10 minutos. Que aí ele vai estar realmente seco e fixado na pele. Porque agora já quase não saiu excesso. Então a gente vai deixar secar e vamos para a parte de montar os materiais de fato. Então agora vamos para a montagem dos materiais, né? Enquanto o decalque seca na pele do cliente, vamos para a parte da montagem dos materiais. Essa parte eu sempre gosto de fazer com o cliente já no estúdio, que como eu falei, ele vai estar vendo que realmente eu estou usando materiais descartáveis, vou estar abrindo na frente dele, ele vai estar vendo que está tudo limpinho e organizado, tá? Então, como esse desenho a gente vai ter duas espessuras de linha, essa mais grossa, que é na parte mais da frente do desenho, né? Nesse primeiro plano, nesse contorno principal, vai ser uma agulha um pouco mais grossa. Para esses detalhes internos, para essa linha de trás e para os pontinhos, vai ser uma linha mais fina. Então eu vou usar dois tamanhos de agulha, tá? Uma 9RL da Electric Ink, da linha Perfect, que ela é um pouco mais aberta, né? A solda dela é um pouco mais para trás, deixando a agulha um pouco mais aberta. Ela não é tão juntinha, não é aquele traço bem fechadinho.
ela é quase uma bucha, né? Ela é quase uma RS, que é aquela agulha que ela tem as soldas bem largas. Então, se tu for observar aqui, consegue ver que ela tem as agulhas soldadas um pouquinho mais separadas. Para os traços finos, eu vou usar uma 7RL da Electric Ink também, mas da linha Black Cat, que são agulhas que elas têm a solda mais juntinha. Então isso gera um contraste bem grande entre as duas agulhas, né? Pode ver que essa aqui, por mais que ela só tenha duas agulhas a mais, por ela ser soldada um pouco mais aberta, ela realmente vai dar uma diferença grande para que a gente consiga chegar nesse efeito de contraste de traço, tá? As biqueiras também, vou usar da Electric Ink, descartáveis. Para agulha de 7, eu vou usar a biqueira de 5, porque eu sinto que ela ficando um pouquinho mais apertadinha, eu tenho um pouco mais de firmeza nesse traço. E para agulha de 9, eu vou usar a biqueira de 9 mesmo. Então vamos montar primeiro a de 9, deixar aqui para o lado. Para esse traço mais grosso, eu vou usar uma máquina de bobina da Corum. Ela é uma máquina para traços mais grossos, né, de 9 a 14. Eu gosto bastante da bobina para esses traços mais marcados, até porque eu consigo ter um pouco mais de velocidade e mais firmeza nesse traço, que ele é um pouco mais grosso, tá? Vou abrir os materiais. Como eu falei, é sempre interessante mostrar para o cliente que tu está abrindo esse material descartável, certinho, bonitinho. Obviamente também montar os materiais de luva, sempre. Tira esse grometezinho, que eu gosto de fazer é tirar o grometezinho. E aqui é importante essa direção da agulha, né? A agulha é soldada numa haste. É interessante que nessa parte, tu deixe a parte soldada para cima, né? Ela pode ser para cima ou para baixo. Na agulha de traço, eu gosto de deixar ela para cima. E dar uma leve entortada na haste, leve mesmo, só para compensar essa parte da solda, tá? Então, uma entortada bem de leve, aí coloco o grommet, como eu falei, com a solda para cima. Aí aqui eu já passo na máquina, né? Cuidando para não bater a ponta da agulha em lugar nenhum, para ela não perder o fio. Então eu passo ela aqui, seguro, já deixo aberto. E aí eu posiciono na biqueira só a pontinha e solto, ó, para que ela sozinha entre até lá ao fundo, para que eu não precise forçar ela, para não ter perigo de bater em lugar nenhum. Então ela já está lá, já passou até o fundo. Aí eu posiciono a biqueira aqui, prendo ela no batedor e ela já está posicionada ali, não tem perigo de eu bater a ponta da agulha em lugar nenhum. Se na hora que tu for colocar ela na biqueira, tu bater ela para fora aqui, tem que trocar a agulha. Ela perde o fio muito fácil quando bate em superfícies mais duras assim, né? Aí aqui eu vou primeiro regular o curso da agulha. O que eu gosto de fazer, né, com essa máquina é deixar só um pouquinho para fora, bem pouquinho, para que na hora que eu aperte, ó, que vai ser o curso da agulha, ó, esse é o curso dela, é o quanto ela desce e sobe, desce e sobe. Eu ter mais ou menos esse tamanho aqui. Aí a gente vai lá, aperta, confere o quanto está de curso e vamos para a parte da borrachinha. Eu gosto bastante de esticar a borrachinha, porque o papel da borrachinha não é segurar a agulha. O papel da borrachinha é alinhar a agulha com o fim da biqueira para que ela se mantenha firme sem tremer, né? Não é prender a agulha, então tu não tem que botar a borrachinha super apertada. E aí aquela parte que a gente entortou ela, tu
pode observar que aqui ela tá mais grudada nessa parte do que para trás. Então, é aí que a gente vai compensar com a borrachinha, para que ela fique mais pro lado. Em alguns casos até eu uso só uma alça da borrachinha, que aí a gente pode observar que aqui, ó, lá embaixo ela tá grudada no fim da biqueira, né, para realmente nessa parede aqui da biqueira, e aqui ela tá centralizada. Então não precisa arrochar, não precisa apertar um monte, porque tu fazendo isso tu vai tirar a força da máquina. Então a intenção não é que a borrachinha segure a agulha. A borrachinha serve apenas para que a agulha não trema, não fique tão instável dentro da máquina. Essa está pronta. Agora a gente vai para a segunda, que é a biqueira de 5 com a agulha de 7. Aqui a mesma coisa, tortadinha de leve para trás, pouquíssima coisa, não é para entortar full, é só uma leve curvada e o processo vai ser exatamente o mesmo. Tira o grommet, já deixa aqui ela aberta, agulha para cima, colocou o grommet, cuidar para não bater a ponta da agulha em lugar nenhum, passou aqui, posicionou na entrada da biqueira e soltou. Aí ela vai fazer o caminho certinho sem tu precisar empurrar, forçar e correr o risco de entortar a ponta da agulha. E aqui a gente vai fazer o mesmo cálculo. Esse é o curso da agulha, tá? Esse é o curso que ela vai fazer, desde a parte mais alta até a parte mais baixa. Então, a parte mais baixa a gente vai ver, ó, quanto ela vai entrar na pele, é essa quantidade. Aí o quanto ela vai subir até entrar toda para dentro. Ó, fora e dentro. Mais ou menos essa altura que eu costumo colocar. Borrachinha, a mesma coisa. Dá uma esticada nela, para ela perder um pouquinho a elasticidade. E vai para a máquina. Para traço fino e para o rastelado, eu estou usando uma Electra Pop. É uma máquina muito conhecida e é uma máquina bastante versátil, tá? Então vai ser a mesma coisa. Aqui eu também gosto de usar só um lado da borrachinha. E daí se tu for olhar aqui, ó, ela tá bem centralizada. Ela não tá nem muito para trás e nem muito para frente. Ela tá praticamente no meio da biqueira. Então, o curso é mais ou menos esse. E o curso dessa é mais ou menos esse. Então, máquinas montadas, tá? Agora a gente coloca isso aqui fora. Aí a gente vai para a etapa de montar a tinta para a gente tatuar. Um batoque. E a manteiga que eu vou usar para tatuar é essa da Electric Ink, a Slobber, e sempre usando um palitinho de picolé para tirar ela de dentro aqui, para não precisar ficar encostando a mão ali dentro, né?
Então, uma quantidade generosa. Aqui eu coloco num cantinho. Por mais que é uma pastinha, eu tento deixar ela sem ser muito bagunçada, né? E aí já aproveito o finzinho aqui que sobrou no palito para colocar embaixo do batoque para prender ele. Esse palito, caso tu for precisar pegar mais, é legal que tu deixe numa parte da bancada onde tu não vai ficar encostando. Para que se tu precisa pegar mais, ele tá ali limpinho e tu não precisa colocar a mão suja, né? A tinta que eu estou usando atualmente é a da Easy Glow, o Raven Black, tá? É uma tinta que eu tenho gostado bastante. É bem importante agitar bem a tinta, bem, para que o pigmento se misture bem ali dentro e tenha uma tinta o mais homogênea possível. Ela tem uma bolinha ali dentro, então chacoalha mesmo, né? Fecha sempre essa pontinha, ó, que acaba, às vezes, no girar, a gente pode abrir um pouco ela. Então é legal que tá com um papelzinho ali para não ter perigo de fazer bagunça. Vou abrir ela e, com cuidado, vou encher o batoque. Aí fecha. Eu sempre tento manter ela o mais limpinha possível, por mais que tinta é algo que respinga, eu tento manter o mais limpinho possível para que fique mais bonitinho, mais apresentável, né? Então, para essa segunda etapa da montagem dos materiais, é isso: máquinas montadas, tinta, vaselina, tudo que a gente precisa. Então agora vamos para a parte da tatu. Antes eu só vou falar sobre a fonte, que cada fonte vai ter uma forma de usar, uma voltagem para te usar, cada máquina vai ter uma voltagem, mas o que eu sempre indico, principalmente essa diferença para a máquina rotativa, é para fazer a linha, a gente vai usar uma voltagem mais alta. Para fazer o sombreado, a gente vai usar uma voltagem mais baixa. Nessa fonte, eu consigo memorizar, né? Então eu posso colocar, que nem eu vou usar mais ou menos 7 para fazer a sombra. Aí eu memorizo a voltagem 7, vou usar 8,5 para fazer o traço. E aí eu memorizo o número 2, o 8,5. Então eu consigo ter essa transição entre 7 volts e 8 volts e meio. Mas obviamente isso é de acordo com toda essa configuração que eu estou usando e a minha velocidade da mão, né? A voltagem é algo que tu vai ter que ir experimentando e realmente vendo qual que vai se adaptar mais aos teus equipamentos e também à velocidade da tua mão. Então vamos lá, vamos para a parte da tatu, a parte que mais importa. Sempre com paciência e calma. Eu vou começar pelas linhas mais grossas. E outra coisa que é legal da gente observar é o quê? É começar, como eu sou canhoto, eu vou começar da esquerda para a direita, para que eu não fique passando a mão na parte aonde eu não fiz ainda e possa apagar o decalque. Então eu vou começar desse lado para esse lado, de baixo para cima. Porque aonde eu for passando a mão, o decalque, eu já vou ter tatuado e já não vou ter perigo de perder o decalque, tá? Eu pego a tinta no batoque, né, com cuidado sempre para não encostar no fundo do batoque, para não entortar a agulha. Eu sempre dou uma secadinha para que não fique excesso de tinta, para sujar o mínimo possível. Pego um pouquinho da manteiguinha
e deixo aqui no canto da mão e vamos lá. Passo um pouco na pele para que a tinta não grude direto na pele, né? Estica bem a pele. Eu até estico em 3 pontos, né? Com esses 2 dedos, um ponto, e aqui mais um ponto. E aí vamos lá. Esse primeiro traço é sempre para a gente sentir como que tá a pele, como que tá a regulagem da máquina, como que tá a voltagem que a gente está usando. Então eu faço um traço pequeno, limpo, sempre apalpando, sem esfregar, e aí eu já consigo observar. Então o traço tá legal, pigmentou legal, então a gente vai seguir nessa mesma lógica. O que é legal sempre é empurrar a máquina, né? No sentido do traço. Se tu tá traçando para lá, tu deixa a máquina de frente para lá. Se tu tá traçando para cá, tu deixa a máquina de frente para cá. Isso são fatores que ajudam muito a ter uma pigmentação melhor do que tu puxar. Porque como a gente fez, a gente botou a agulha e puxou a borrachinha para lá. Então, no momento que a gente está empurrando, a agulha está encostada na parte de trás da biqueira. Ela vai ter o mínimo de movimento, né, para tremer esse traço. Uma outra coisa interessante também é não deixar fazer o mínimo de emendas possíveis no traço. E quando tu tiver que fazer uma emenda, tu vai começar de leve, vai encostar na pele e entrar na profundidade que precisa. Aí tu vai fazer o traço, quando tu vê que tu vai precisar tirar, vai tirando aos pouquinhos, porque aí assim tu forma uma linhazinha mais fininha na ponta e tu consegue de fato fazer essa emenda. Que nem eu fiz aqui, olha, ela começa mais fininha e fica mais fácil da gente emendar o traço de novo. Se eu vou fazer uma emenda, o que acontece? Vou tirando de leve. Aí vou limpar aqui. Aí você pode observar o quê? A, a parte mais clara do traço tá no fim. Então é muito mais fácil de eu emendar. Na hora que eu emendar, eu volto um pouquinho e continuo. Limpa sempre apalpando. E o que eu sempre indico também é, se tu viu que alguma parte não pigmentou bem,
deixa pro fim. Segue tatuando, segue fazendo e depois tu volta e vê como é que fica. Agora aqui a gente tem as duas linhas principais dessa flor da frente, elas são bem longas e bem retas. Então, bastante concentração. É legal até ensaiar, né, um pouquinho como que tu vai fazer essa linha e ver mais ou menos até onde tu consegue fazer, tentando fazer o mínimo de emendas possível. Primeira emenda, então, fui lá e tirei de levezinho para deixar a pontinha do traço mais fina e ficar mais fácil de emendar o outro traço. Uma dica legal também é procurar deixar as emendas para as partes onde já tenha uma outra linha chegando perto. Que nem aqui. Que se tu tremer ou qualquer coisa parecida, tu vai ter essa outra linha na lateral ali que vai ajudar a disfarçar e não chamar atenção para esse ponto. Quanto mais eu consigo pigmentar de uma vez só e também sem precisar voltar, sem precisar fazer emenda, melhor é a qualidade que o trabalho vai ficar. Para traço, eu sempre indico tu conseguir manter a agulha o mais a 90 graus possível, né, em relação à pele, sem deitar muito a máquina.
Uma coisa também que é interessante em relação à limpeza, a gente, no momento que a gente está tatuando, a gente machuca a pele, a gente começa a esquentar ela. Cada vez que tu coloca água para limpar, né, ou a espuminha, tu dá um choque térmico na pele, porque a pele está super quente, tu coloca a espuminha, a pele fica gelada na hora. Muitas vezes isso para o cliente causa uma sensação boa, mas isso vai causando uma rigidez na pele. Por isso que eu sempre uso a vaselina, tento limpar palpando, para evitar, no caso, deixar para mais tarde usar a água. Porque eu sei que se eu ficar usando a água, tatuando, usando a água, tatuando, usando a água, tatuando, eu vou causar vários choques térmicos na pele e isso vai causar mais dor no cliente mais para frente da sessão. Então, limpar sempre apalpando. Obviamente, se tu não estiver mais enxergando, beleza, pode limpar, não tem problema. Mas tentar manter essa limpeza o mais para frente possível. E aí eu estou fazendo todas as linhas grossas primeiro e depois a gente vai para as linhas finas. Por isso que é interessante a bastante prática do desenho, para que tu tenha firmeza no teu traço, para conseguir fazer os traços do modo mais uniforme possível e sem precisar ficar fazendo muita emenda. E se precisar fazer a emenda, na hora que tu vê que tu vai precisar emendar, vai tirando devagarinho o traço, para que na volta tu comece um pouquinho antes e continue. Aqui, por exemplo, vou fazer uma emendinha, ó, tiro um pouco o traço, tiro um pouco a agulha para que a pontinha fique mais fina. Aí vou continuar, segue daqui para lá. E a velocidade da tua mão, a voltagem, isso é algo que tu vai estudando e tu vai conseguindo chegar a uma conclusão. É muito importante que tu pratique, seja na pele artificial, seja na pele de algum amigo, alguém que tu vá ter a confiança, né? Para poder praticar isso, começa com a voltagem mais baixa, vai treinando a velocidade da tua mão, porque isso, infelizmente, não tem como eu dizer, ah, essa é a velocidade da mão, porque não é como, sei lá, um carro que tu pode calcular a velocidade por hora. Essa velocidade da minha mão é a velocidade que define a quantidade de pontos que vão ter um do lado do outro, que vai formar uma linha. Então é muito importante tu ter esse registro de como tu está fazendo, qual voltagem tu está usando. De repente até tu fazer um diário onde tu anote qual voltagem tu usou, qual agulha tu usou e fazendo essas relações em como ficou o resultado do trabalho. Até que vai chegar o momento em que tu vai entender qual que é a voltagem certa para tua mão, para tipo de agulha. Então agora, ó, finalizamos os traços mais grossos, tá? E o que eu posso perceber é que aquele primeiro traço que a gente fez, que eu falei que foi o traço mais de experimentação, a gente pode observar que ele está um pouquinho rosa, marrom, ele não está realmente preto.
Por quê? Porque a agulha não entrou o suficiente naquela região. Como eu falei, é um primeiro traço de teste para a gente sentir a pele, sentir como que a gente precisa fazer a pressão. Então, bem nessa partezinha aqui, eu vou diminuir um pouquinho a voltagem e vou voltar naquela parte ali. Bem de leve, porque a pele já está machucada, então ela já tem menos resistência ao traço. Agora sim, ó, bem pretinho. Então a primeira parte das linhas concluída, a gente vai para a segunda parte. Agora eu vou usar a máquina rotativa, a Electra Pop, com a agulha de 7RL e com uma voltagem para traçar, que é uma voltagem mais alta. Como eu falei, eu preciso de velocidade para que os pontos fiquem um do lado do outro, causando um traço, realmente, né? E não uma sombra, que é o que a gente vai fazer depois. Então eu vou usar mais ou menos, eu vou usar 8 volts e meio, mas como eu falei, é muito de cada mão e de como vai ser, de cada pele. Então é algo que a gente tem que ir experimentando e sentindo a pele de cada pessoa e também a mão de cada tatuador, né? Ficando bem a pele. Fica a mesma coisa. Eu vou emendar e vou tirando devagarinho. Aí vai ficar muito mais fácil de eu seguir essa linha sem ficar marcado, né? Sempre com paciência, observando bem o que você está fazendo, com muita atenção. Sempre esticando bem a pele também, entendendo que quanto mais esticada a pele vai estar, mais fácil vai ser a pigmentação.
Eu falei, sempre que eu posso, eu tento não emendar as linhas. Tento fazer a linha o mais contínua possível e vai ficar um resultado mais bonito. Sempre passa a vaselina antes, para ajudar a agulha a entrar na pele e também não sujar tanto, né? A tinta não ficar tão grudada na pele. Sempre limpar apalpando para não espalhar tanta tinta. E tirando a agulha de levezinho nas pontinhas para ela ficar com uma pontinha mais fininha, né? Aqui como tá para fora, ó, aqui eu posso até empurrar para lá. E aqui agora a gente finalizou todas as linhas externas, né? Todas as linhas que constroem o desenho. O que vai faltar vai ser as linhas das dobras da folha, né? Essas dobrinhas, as ranhuras das pétalas. Então agora falta mais um tracinho aqui, ó. Por isso que é importante ter bastante atenção. Tem um tracinho que ele passa por trás lá, que ele é também mais grossinho. Então, vamos fazer ele. E agora, só agora, vai ser o primeiro momento em que eu vou usar a espuminha para limpar. Pra gente já dar uma olhada em como tá ficando. Precisa ser muito, né? Com cuidado, a pele da pessoa tá sensível. Então só o suficiente para tirar esse excesso de tinta que tá por fora, tá? E aí a gente pode ver o quê? Como o decalque tá bem fixado. Por mais que eu esteja passando o papel, tá ele ali, ó, firme e forte. E a gente também consegue observar como as linhas já estão bem bonitas, né? Praticamente todas pigmentadas como precisa estar. E a gente vai para essas linhas de dentro, tá? Que é essas ranhuras. E agora o que eu vou fazer? Nessas ranhuras, eu vou ser um pouco mais rápido e mais superficial. Para quê? Para que essas linhas fiquem um pouquinho mais claras. Então, eu vou ser um pouco mais rápido no movimento da mão e também não vou forçar tanto a máquina nesses pontos. Lembrando sempre que as pontinhas desses traços é mais interessante que elas fiquem fininhas. Então é legal que a gente introduza a agulha na pele e quando for chegando na pontinha a gente vá tirando, né?
Introduz ela na pele. Quando vai sair, vai tirando. Para que elas fiquem fininhas. Fica mais agradável, ó. Vai tirando. Começa, vai tirando. Aí ela fica com esse aspecto, olha, mais fininho na ponta. A mesma coisa aqui em cima, ó. Percebe que daí eu viro a máquina, o traço vai para lá, eu viro a máquina para lá. Para estar sempre empurrando a agulha. Começa mais grosso, fininho. Começa mais grosso, fininho. Como eu falei, esses traços de dentro, eu estou fazendo eles mais rápidos e mais superficiais, porque eu realmente quero que eles fiquem mais claros, né? É como se fosse só umas dobrinhas das pétalas e das folhas. Ó. Viro para lá para estar sempre empurrando a máquina. Quando eu digo empurrando a máquina, é como se a frente da máquina aqui fosse um carro e aqui está o farol dela. Então ela vai sempre para frente, nunca de lado, nunca para trás, sempre para frente. Sempre esticando a pele, terminando fininho, começa, termina fininho. Quanto mais tempo de prática tu for tendo, mais fácil vai ser realizar cada coisa. Então, no começo é um pouco mais difícil, mas quanto mais tu for praticando aquele método de fazer, mais fácil vai ficando. O teu cérebro vai registrando, vai ficando com mais memória muscular mesmo, o cérebro já sabe o quanto tem que forçar, qual é a hora de tirar.
Aqui eu vou fazer o contrário, eu vou fazer daqui pra cá, vou fazer o quê? Vou começar de leve, ó. Começa de leve e depois ela vai ficando mais forte. Daqui pra cá, ela vai começar mais forte, depois vai ficar mais leve. É a mesma coisa. Sempre trazendo um dinamismo para as linhas, né? Para não ficar aquela linha dura. Então vamos limpar novamente. Apalpando sempre com cuidado. Agora eu posso passar um pouquinho mais forte para realmente tirar o excesso de tinta ali por fora. E ó, o lance do decalque, como eu falei, ó, tá ali. Por mais que eu já tenha passado em cima, tá ali o decalque, firme e forte. Agora é a hora onde a gente dá uma olhadinha nas linhas, ver como que tá, como que ficou. Então a gente pode observar que tá tudo legal, tá tudo aí, bem pigmentado. As linhas mais fininhas, né, internas estão bem fininhas realmente, mais clarinhas. Só aqui nessa parte, ó, eu observo que a linha tá um pouquinho mais clara. Então vou voltar só nessa parte. Sempre tendo noção que aonde eu vou voltar, a pele já foi machucada. Se a pele já foi machucada, eu não posso colocar a mesma pressão da agulha, tem que ser um pouco mais de leve. Então é isso que eu vou fazer. A gente limpa, ó, agora sim. Aqui também um pouquinho. E também uma coisa que eu acho legal de fazer, a gente vir nessas pontinhas aqui, do traço mais grosso, e dar uma afinadinha nela, ó. Né? Que é um acabamento que fica mais, realmente mais delicado, mais refinadinho mesmo, né? Isso em todas as pontas, ó. Sempre fininhas. Vamos limpar mais um pouquinho. E agora a gente vai para a parte das sombras, que a gente vai fazer com rastelado, com pontilhado, né? Então, para isso, eu vou diminuir a voltagem da minha máquina, né? Pode escutar pelo barulho a diferença que dá, olha. Eu vou diminuir a voltagem. Tá vendo que ela tá muito mais lenta? Por quê? Porque eu não quero que fique marcado uma linha. Eu quero que fique marcado os pontos. Então, o movimento da minha mão aumenta a velocidade e a velocidade da máquina diminui. Isso vai causar um espaço entre os pontos e ao invés de formar uma linha, ele vai formar esses pontinhos. Então, a gente vai esticar da mesma forma, só que agora o movimento vai ser mais rápido, ó. Vai limpar, a gente observa os pontinhos começando a aparecer. Ó.
As partes mais escuras é onde os pontos vão estar mais perto, porque a velocidade da mão vai estar um pouco menor. Aí quando a gente vai chegando na parte mais clara, a velocidade da mão aumenta, causando um pouco mais de espaço entre os pontos. Que é mais claro, a velocidade da mão bem rápida. E aqui acompanhando também o desenho, né? Para que fique o mais bonito possível, né? Seguindo a mesma lógica do empurrar e puxar, né? Se o ponto está vindo aqui para baixo, eu viro a máquina de frente para cá. E essa técnica é realmente para deixar os pontinhos marcados, né? Para causar esse efeito, essa textura na sombra. Diferente de tu fazer com um aspecto mais realista, onde fica aquela sombrinha bem suave, aqui a intenção é realmente deixar os pontos marcados. Depende do trabalho, eu uso agulhas mais finas, né? Se eu quero deixar um pontinho mais fino, depende do trabalho, eu uso agulhas mais grossas para deixar o ponto um pouquinho mais grosso. E é aquilo, se tu fez o rastelado e tu viu que tá ficando muito marcado numa direção, que tá quase parecendo uma linha, quer dizer que tem que diminuir a velocidade da máquina. Diminuir a voltagem da máquina, quer dizer. Porque tu diminuindo a voltagem da máquina, tu vai causar mais espaço entre os pontos. Ou aumentar a velocidade da tua mão, né? É sempre essa relação, velocidade da mão com a velocidade da máquina. É isso que vai gerar ou uma linha ou um pontilhado. Esticando bem a pele, nunca esquecendo disso.
também escurecendo aos poucos. Pode ver que eu vou indo para várias áreas, né? Eu não fico só numa área. Para não ter perigo de escurecer tudo de uma vez só, eu vou escurecendo aos poucos, né? Porque se ficou claro demais, tu consegue escurecer. Mas se tu fez escuro demais, não tem mais volta. Então é interessante essa atenção, né? Vai fazendo, vai limpando, vai um pouquinho para outra área. Prestando atenção no desenho, mas também olhando a pele, vendo como que tá ficando esse resultado na pele. O papel é diferente da pele, né? O que importa é o resultado bonito na pele. Sempre pegando bastante tinta também, não deixando a biqueira seca para não ficar raspando na pele com a biqueira seca, né? Sem tinta na agulha. E aqui uma coisa que eu vou trabalhar no contraste do desenho vai ser as folhas um pouco mais escuras e as flores um pouco mais claras. Então, na hora que eu fui fazendo o desenho, eu pensei em tudo isso, né? Essas folhas mais escuras por trás dessa flor principal vai servir realmente para isso, né? Para trazer um pouco mais de destaque para que ela fique mais clara. Então, as folhas ficarão mais escuras do que a flor. Pra gente ter esse contraste, né? Desse fundo escuro com a flor clara. E com essa técnica, pode aplicar para vários estilos de desenho, né? E o principal dessa técnica é isso, essa mescla entre traços mais grossos, traços mais finos e o acabamento pontilhado. Os traços mais grossos, eles geralmente servem para os contornos externos, né? Onde tu quer realmente trazer mais destaque. E os traços mais finos para detalhes internos, como as ranhuras, né? Essas dobras das folhas. E também esse elemento secundário, que é essa folhinha, que ela é menor e teoricamente ela está mais no segundo plano do desenho, né? Então, com o traço, a gente consegue criar essa hierarquia de planos, né? Onde o traço mais grosso traz mais para frente realmente o desenho que a gente está usando o traço mais grosso, né? Pro rastelado, pontilhado, assim, eu gosto bastante de usar a máquina rotativa mesmo. Eu sinto que ela tem uma cadência melhor para chegar nesse resultado dos pontinhos, né? Mas para o traço, né, principalmente esse traço mais grosso, eu acredito que a máquina de bobina é sempre a melhor escolha, né? Eu sinto que o traço com a rotativa ele é um traço mais claro, né? Ele não tem tanta pressão, por mais que a gente possa fazer pressão com a mão, eu sinto que o traço da bobina, por ele ser praticamente um golpe mais rápido, né, por ela ter todo esse sistema de molas, em comparação com uma rotativa direct como essa, eu acredito que a bobina ela traz mais qualidade para o traço e também velocidade, né? E não por querer fazer rápido, mas sim porque se tu tem essa possibilidade, né? É menos tempo que o teu cliente vai ficar sentindo dor. Então, trabalhar devagar não é sinônimo de trabalhar bem e, ao mesmo tempo, trabalhar rápido não é sinônimo de trabalhar mal, né? O que importa é tu conseguir adequar a tua forma de fazer
com os teus equipamentos para chegar no resultado mais satisfatório, tanto para ti quanto para o teu cliente, né? Então, sempre interessante pensar nisso. O que tu quer fazer? E aí, buscar tanto conhecimento quanto equipamento para isso, né? Porque com esse workshop aqui, eu estou passando uma fatia de todo o conhecimento, né? É um modo como eu aprendi, como eu consigo executar esse tipo de trabalho hoje em dia, mas é uma parte do aprendizado da tatu, né? Tem muita coisa que eu ainda vou descobrir, tem muita coisa que eu já fazia de um certo jeito, mas parei e comecei a fazer de outro. E eu acredito que vai ser sempre assim, né? Tem coisas que a gente vai aprendendo, a gente prefere fazer de um modo, consegue um resultado melhor de um modo, e aí a gente vai usando esse modo para seguir trabalhando, né? Então pode ver que eu estou escurecendo bem essa parte das folhas de trás, e a parte da flor eu realmente vou deixar mais clara. Vou deixar esses pontinhos mais espaçados, bem, até um pouco mais leve mesmo na hora de ter o contato com a pele, para que a flor fique mais clara do que as folhas. Realmente trazendo esse contraste, né, do fundo mais escuro com as flores mais claras. Isso tudo é legal de ir praticando no papel também, na hora de desenhar, ou até mesmo nas peles artificiais, se é algo que, pô, não sei bem como é que eu vou fazer, pega uma pele artificial, faz uma pele artificial, ou então faz em algum amigo, algum parente de confiança, né, que tu possa praticar o teu trabalho, para quando chegar na pele do cliente mesmo, tu não precisar estar fazendo experimentação na pele de ninguém, né? Afinal, tatuagem fica para sempre, ninguém quer ter um trampo ruim, nem nenhum cliente, nem nenhum tatuador, né? Agora é um processo diferente do traço, né? Que ele é bem marcado. Aqui é um processo mais de lapidação mesmo, né? De ir aos pouquinhos, limpando. Vai um pouco para uma área, vai um pouco para outra área. Vai observando como que tá ficando. Porque no momento que a gente pigmenta a pele, né? A gente fura para agulha, com a agulha para a tinta entrar, fica um pouco mais vermelha a pele. Deixando mais vermelho, a gente não consegue ver exatamente como tá. Então é legal que a gente vai um pouquinho para uma outra área, que aí vai abaixando um pouco esse vermelhão e tu vai conseguindo ver o resultado mais fiel mesmo, né? Naquele trabalho, naquela região do trabalho, né? Então agora a gente já tá numa parte mais perto do fim, né? Do que do começo, obviamente. Então é legal a gente ter bastante atenção. Como eu falei, eu quero as flores mais claras do que o fundo. Então é legal eu ter bastante atenção para não escurecer demais tudo. Vou limpar um pouquinho para ver como tá. E pode ver como essa flor que está com traço mais grosso, ela ganha um destaque maior, né? Quando eu deixo ela com a sombra mais clara, né? Porque aí a gente tem o fundo mais escuro, o tom da pele, que
que deixa esse aspecto mais claro realmente para ela. Eu gosto muito desse acabamento pontilhado, eu acho que fica mais original. E também a gente está usando a tinta preta pura, né? A diferença do tom se dá com a distância entre os pontos. Então é uma tatuagem que naturalmente ela vai cicatrizar mais pretinha, né? Com mais contraste. Não vai ficar aquela tatuagem lavada, né? Com aquela cor fraca. Onde é bem claro, ó, os pontos são bem espaçados, ó. Perceber que agora a gente já está indo bem para os finalmente. Agora é uma parte que a gente presta mais atenção realmente no todo, né? Começa a olhar o todo, não só pétala por pétala, não só folhinha por folhinha, para que a gente chegue num resultado satisfatório. Então, a principal parte agora é esse caule aqui. Eu não vou escurecer muito ele, eu quero realmente que ele passe essa impressão de que ele está na frente das folhas, né? Então, com muito cuidado, sombreia um pouquinho, limpa. E é bom que agora a gente vai enxergando que realmente está tudo ficando no lugar, nada mais está com aspecto de vazio. E todos esses elementos que constituem a tatu agora realmente ficam em harmonia, né? E para uma pessoa que está só olhando, a tatuagem ela observa um efeito bonito, um resultado bonito. E às vezes a pessoa nem sabe por que que ela achou bonito, por que que ela gostou, mas ela gostou por causa de toda a atenção que a gente colocou, de todos os elementos que a gente pensou. Agora a gente vai limpar bem. Pra gente ver como ficou esse resultado.
Agora é a hora de olhar com bastante atenção, de pertinho, ver se não tá faltando nada. Ó. E a princípio é isso, ó. Sempre legal limpar bem, né, pra se for tirar uma fotinho. Agora eu vou mostrar mais de perto para vocês verem. Então, como a gente viu, ó, traço grosso, o traço fino, os pontinhos, e esse é o resultado do trabalho. Então, com a tatuagem agora finalizada, já troquei de luva, né? Luva limpinha. A gente vai para a parte dos cuidados, tá? Os dois produtos que eu uso para os cuidados são o After All, da Electric Ink também, para limpar bem a pele depois da tatuagem. E aí eu aplico o Tattoo Barrier Film também da Electric Ink, que ele substitui o filme PVC e possibilita assim uma proteção da tatuagem, né? Ele forma uma película plástica em volta da tatuagem e não deixa entrar nenhum tipo de agente externo, bactéria, qualquer sujeira assim. Então primeiro eu vou limpar bem a tatuagem, né? Pode ver que ela já não está mais saindo nenhum tipo de fluido, né? Não está sangrando. Isso também é uma característica de que a aplicação ficou muito boa, né? Não tem sangue saindo, né? Ela tá realmente aonde a gente furou, a tinta já entrou. Aí agora com cuidado eu vou secar. Eu já deixei uma porção ali de barrier separado para não precisar pegar o produto na mão depois de já ter encostado na tatuagem de novo. Você pode ver aqui, ó, que ela não tá mais sangrando nem nada. Então agora eu vou passar o barrier film, que agora ele é líquido, né? Mas depois ele vai secar e assim formando uma película de proteção para a tatuagem, substituindo, né, o filme PVC que a gente usava por bastante tempo, né? Então o que eu indico para o cliente é manter esse filme, né, o barrier filme, durante os 3 primeiros dias. Pode tomar banho, só não esfregar em cima para não sair. E a partir, né, no final do 3º dia, ele vai começar a hidratar a tatuagem. Eu dou 2 opções. Ou o óleo de coco para hidratação, ou então a pomada, essa pomadinha aqui, a pomadinha Fougera. Então, ou o óleo de coco ou a pomadinha para a parte da hidratação. Os 3 primeiros dias só realmente manter o barrier film, né? E a partir, né, no final do 3º dia, começar a hidratar ou com óleo de coco ou com a pomadinha. Pode ver que está com um aspecto bem de molhado, né? E assim que secar, eu mostro de novo como ficou. E agora vocês podem observar, tá quase 100% seco, é um pouquinho demoradinho. Mas a gente já pode ver que nas partes onde já tá seco, ela praticamente some, né? Ela realmente vira uma película, né? Pode ver que aqui no cantinho já tá seco. E essa película é que vai proteger a tatu nesses 3 primeiros dias.
beleza?